Olá pessoal, vou gravar para vocês aqui um videozinho sobre as dízimas periódicas, que algumas pessoas ainda ficaram com dúvida. Vou pegar uma bem simplesinha aqui por enquanto, para a gente começar. 0,222. Eu expliquei para vocês de algumas formas na aula ao vivo e vou explicar apenas de uma aqui, que é uma forma que resolve todos os tipos, né, de dízima periódica, tá? Primeira coisa eu tenho que identificar quem é que está se repetindo. Quem está se repetindo aqui? O 2, ó, ele se repete. Então, eu vou reescrever isso aqui de uma outra forma. Como? Eu vou escrever esse 2 uma vez só e vou colocar uma barra em cima. Essa barra indica que esse 2 se repete infinitamente. É a mesma coisa escrita de forma diferente. Aí eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou escrever o número todo, menos quem está antes da barra. E embaixo eu vou escrever noves e zeros. Vou escrever um 9 para cada número embaixo da barra. E vou colocar um 0 para cada número que tiver entre a vírgula e a barra. Nesse caso aqui não tem número nenhum entre a vírgula e a barra. Esse número entre a vírgula e a barra a gente chama de intruso. Nesse caso aqui não tem. Mas vamos lá. O que eu tenho aqui? Quem é o meu número todo? Eu escrevo isso aqui, ó, o número todo, sem a vírgula e sem a barra. Então tem um 0,2. Só que 0,2 não tem necessidade de aparecer. A gente pode colocar apenas o 2, que é a mesma coisa. Menos o número que está antes da barra. Quem está antes da barra? O 0. Então, 2 menos 0. Embaixo, eu coloco um 9 para cada número embaixo da barra. Cada número que tiver aqui é um 9 que eu coloco. Embaixo da barra tem um número, então eu coloco um 9. E vou colocar um 0 para cada número entre a vírgula e a barra. Como aqui não tem número entre a vírgula e a barra, eu não vou ter zeros. Então, eu vou ter 2 menos 0 sobre 9. Se eu fizer essa conta aqui na calculadora, 2 dividido por 9, eu vou achar exatamente aquilo ali, ó. Quer ver? 2 dividido por 9. 0,22222 infinitamente. Vamos para a próxima. Vou colocar agora um outro exemplo. 0,2323. Bom, primeira coisa é identificar quem é o número que se repete. No caso, está repetindo 23. Então, vou reescrever com uma barra em cima. Vou fazer o quê? Um número todo, 0,23, que no caso, eu vou colocar somente 23. Menos o número que está antes da barra. Quem está antes da barra é o 0. Vou colocar um 9 para cada número embaixo da barra. Embaixo da barra tem 2 números, então eu coloco 2 noves. E vou colocar um 0 para cada número entre a vírgula e a barra. Entre a vírgula e a barra não tem números, então não tem zeros. Então, meu resultado aqui é 23 sobre 99. Se eu for olhar na calculadora, 23 dividido por 99 vai dar exatamente o 0,23. Bom, aí aqui a gente pode observar o seguinte, eu não preciso fazer conta nesse tipo aqui. Quando eu tenho 0,2, é 2 sobre 9. Se eu tiver um 0,5, é um 5 sobre 9. Se eu tiver um 0,8, é um 8 sobre 9. É só eu pegar o número e colocar sobre 9. Quando são dois números que repetem, por exemplo, 0,353535, é um 35 sobre 99, porque tem dois números embaixo da barra. Aí eu tenho 0,121. O número que se repete é o 121.
Como são 3 números, eu coloco 3 noves. Então, nesse caso aqui, não tem muito segredo. Isso porque é 0 na frente, hein, gente? Tá? É 0, alguém, 0, alguém, 0, alguém. Se tiver número aqui na frente, já fica diferente um pouquinho. Eu até mostrei ao pessoal na aula que eu poderia fazer isso aqui, ó. Se eu tiver isso daqui, que é 1,2323, tiver 1 aqui, ou qualquer outro número, né? Coloquei 1. Eu coloco o quê? Eu posso fazer 1 mais o 0,23, que é o 1 mais o 23 sobre o 99. Que aí eu posso fazer MMC e resolver. Mas seria a mesma coisa que o quê? Esse 1,23. Vamos fazer aqui. 1,23. Resolvendo do método que nós estamos utilizando, eu pego o meu número todo, no caso o número todo é quem? 123. E subtraio de quem está antes da barra. Embaixo, eu coloco noves e zeros. Como tem 2 números embaixo da barra, eu coloco 2 noves. Como não tem número entre a vírgula e a barra, não tem zeros. E vou resolver. 123 menos 1. Pronto. Lembrando que eu tenho que ver se dá para simplificar, no caso não dá, e a gente vai conferir na calculadora. 122 dividido por 99. 1,2323, que é o que a gente tem que achar. Então, não tem erro, não tem como errar essas questões, é só eu conferir. Agora, eu vou colocar o número intruso ali pra gente ver como que fica, ó. 2,0555. Bom, isso daqui é um 2,05. Reescrevi com a barra. E agora eu vou fazer a minha continha. Eu vou escrever o número todo, menos quem tá antes da barra. Embaixo os noves e os zeros. Um 9 para cada número embaixo da barra. Tem um número embaixo da barra. 0 para cada número entre a vírgula e a barra. Então, tem 0 porque tem um número aqui. Subtrai. Aqui dá para simplificar por 5, hein, gente? Tem que fazer isso. Só pra gente adiantar, vou fazer o 185 dividido por 90. 2,0555, que é o que tem que dar. Último exemplozinho, pra gente ser bem rápido. 13,21313. Primeira coisa é identificar quem é que se repete. No caso, quem tá repetindo é o 13. Então, eu vou colocar 13,213. Pronto. Vou fazer um número todo, que no caso é o 13,213, menos um número que está antes da barra. Quem é o número que está antes da barra? É o 132. Agora eu vou colocar um 9 para cada número embaixo da barra. Tem 2 números embaixo da barra. 2 números se repetem, 2 noves. 0 para cada número entre a vírgula e a barra. Tem um número, então tem 0. Subtraindo aqui, dá 13,081. E eu vou mostrar na calculadora para vocês. 13,081. Opa. 13,081 dividido por 990. 13,2131313. Então, tem que dar aquela quantia. Então, tem como a gente verificar. Então, o nosso método aqui para resolução, eu passei outros na aula ao vivo, tem outras formas de resolver, né? Isso aqui foi um macetezinho inventado, porque no final de uma conta que foi explicada, que é quando a gente iguala isso daqui a x, né? Que eu expliquei a vocês na aula ao vivo e que tem exemplos nas resoluções lá no Classroom, aqui a gente pode ver uma forma mais prática, né? Então, vai ser sempre assim, eu faço o número todo, menos
o número que está antes da barra. Tá aqui, ó, o número todo, menos o que tá antes da barra. E aí embaixo eu coloco os 9 e os zeros. Então, eu coloco 9. O 9 é para cada número embaixo da barra. E eu coloco zeros. Os zeros é 1 para cada número entre a vírgula e a barra, que é o que nós costumamos chamar de intruso. Prontinho, qualquer coisa é só chamar. Lembrando que o prazo é até sexta-feira e a gente vai estar de recesso. Então, assistam esse vídeo, refaçam as continhas várias vezes e lembre-se que dá para verificar na calculadora. Beijo, beijo.